Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à segunda aula de exponenciais logarítmos. Nesta aula nós iremos falar de notação científica, a segunda aula aqui no nosso curso de exponenciais e logaritmos. Se você é novo, por favor, já se inscreva no canal. Caso você não tenha se inscrito ainda, mas que já faz parte do canal e gosta do nosso conteúdo, clique aqui no botãozinho e se inscreva no canal. A aula de hoje será muito interessante. Bom, a gente vai revisar aqui, vamos dar uma revisão aqui de um assunto muito importante e muito interessante ainda, que é a notação científica. Então, é importante que você me tenha acompanhado a primeira aula, que é lá nós discutimos assuntos inerentes às propriedades de potenciação. Então é importante que você tenha assistido a primeira aula. Caso você não tenha assistido, eu vou deixar o link da primeira aula do nosso curso de exponenciais de logaritmos. O primeiro link aqui na descrição do vídeo é da primeira aula. Se você já assistiu, então venha comigo aqui. Muito bem, notação científica. Então, o que vem a ser então a notação científica? A notação científica nada mais é do que você colocar um número de uma maneira mais fácil de você trabalhar, de uma maneira mais interessante, que você irá acompanhar aqui comigo. Olha só, a notação científica de um número, ela vai ser de dois tipos diferentes. O primeiro tipo, temos aqui o tipo a elevado a n, né, que é um número, né, colocado nesse formato, a elevado a n. Só que isso vai acontecer, no entanto, quando a base A ela for maior que 1. Então, a partir do momento em que a base for um número maior que 1, então a notação científica desse número vai tomar essa situação aqui. Ou seja, você vai jogar nessa situação aqui, a elevado a n. Muito bem. Só que há casos em que você vai encontrar esse número numa situação em que ele não é maior que 1, mas é menor que 1. Esse caso não vai ser um número negativo, porque a base ela não pode ser negativa. No entanto, haverá uma outra situação em que a base A será um número decimal compreendido entre 0 e 1. E nesse caso, você vai colocar esse número A, essa base A, com esse número, na notação científica desse formato. É muito parecido com esse formato, no entanto, você vai trocar o sinal do expoente n para mostrar que essa base está compreendida entre 0 e 1. Muito bem, né? Chega de enrolação, vamos aos exercícios. Temos aqui a linha A. Olha só, nós temos aqui o número μ. O μ é um número maior que 1. Muito bem, então a notação científica vai corresponder a essa situação aqui. Então nós vamos fazer isso. Até vou colocar aqui uma tinta diferente. Olha. Então o número μ nós vamos colocar da seguinte maneira. Então vamos colocar aqui a base 10. Bem, porque aqui nós temos casas decimais. Então, nesse momento é só contar a quantidade de casas decimais que nós temos aqui. A quantidade de zeros, digamos assim. Nós temos aqui 1, 2, 3. Então joga lá o 3. Muito bem. Então, a notação científica desse número fica desse jeito. E por que fica desse jeito? Porque a base ela é maior que 1. Compreendido? Podemos continuar. Olha só. Na linha B, nós temos aqui o número 100. O número 100 é um número maior que 1. Portanto, a notação científica irá corresponder a essa situação. Então, a gente terá aqui 10 elevado a quantas casas decimais? 1, 2. Bem, repare que na linha C e na linha D já temos uma situação muito diferente. Nós temos aqui na linha C o número 0,01. É um número decimal. Está compreendido entre 0 e 1. Nesse caso, nós vamos jogar a base para essa situação aqui. Então, nós vamos ficar aqui com 10. E por que eu sei que a base é 10? Olha, é só você reparar para
a parte inteira do número. Aqui tem um 1. Você até poderá pensar comigo que aqui tem um 0. Ó. Aqui tem um 0, mas ele não aparece. É um 0. Né? Que depois, antes do 1, tem um 0. Mas não precisa colocá-lo. Já está explícito que o 0 está lá a favor desse 1. Já está explícito que aqui nós temos uma base 10. Compreendido? Olha só, então temos aqui 0,01. Quantas decimais nós temos? Uma, duas. Temos duas casas decimais. No entanto, porque a base está entre 0 e 1, nós somos obrigados a colocar o sinal negativo aqui, o sinal menos. Muito bem, para mostrar que a notação científica desse número é essa aqui. Compreendido? Muito simples. Não tem tanta novidade assim. Acredito que você já está apto a resolver a linha D. Muito simples, né? Vamos a isso. Temos aqui 0,02. Como é que você pode resolver isso aqui? Muito simples. É só você manter a parte inteira. Qual é a parte inteira? É o 2. Vai ficar 2 aqui. Vezes. Temos aqui quantas casas decimais? Primeiro, nós temos aqui 2, que é a parte inteira. No entanto, nós temos casas decimais seguintes. Então, vou multiplicar aqui por 10. Ó. Por 10. Nossa, meu Deus, aqui ficou feio. E o 1 também parece que está indo para baixo. Então, vou colocar aqui 10. Muito bem. E temos quantas casas decimais? 1, 2, 3 casas decimais. E por ser um número decimal, um número compreendido entre 0 e 1, não se esqueça de colocar o sinal no expoente, o sinal negativo. Compreendido? Nessa aula, você aprendeu notação científica, relembrou do formato de um número científico positivo e de um número positivo, claro, porque é maior que 1, e também a notação científica de um número decimal, número decimal que está entre 0 e 1. Muito bem. Agora, nós vamos para a próxima aula, onde nós iremos falar de equação exponencial. Muito bem. Então, fique ligado, acompanhe a próxima aula. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!